Por que a Igreja Católica é contra os métodos anticoncepcionais? A partir de 1930, praticamente todas as denominações protestantes passaram a aceitar a contracepção. A Igreja Católica, no entanto, até hoje permanece firme em ensinar o que sempre ensinaram os cristãos. A contracepção não é novidade. A história nos relata os vários métodos contraceptivos empregados milhares de anos atrás. Povos antigos ingeriam certas substâncias para causar esterilidade temporária. Usavam peças de linho, lã ou couro de animal como barreiras físicas. Fumegavam o útero com veneno para torná-lo inóspito. Os romanos praticavam a contracepção. Os primeiros cristãos destacaram-se da cultura pagã justamente por opor-se a praticá-la. A Sagrada Escritura a condena, em Gênesis capítulo 38, versículos do 8 ao 10. Assim como todas as denominações cristãs até pelo menos a década de 1930. Foi naquela época que, pela primeira vez, a Igreja Anglicana decidiu permitir a contracepção em algumas circunstâncias. Os anglicanos logo cederam de vez e, pouco depois, praticamente todas as denominações protestantes passaram a aceitá-las sem restrição. A Igreja Católica, no entanto, permanece firme em ensinar o que sempre ensinaram os cristãos. Mas por quê? Por que a Igreja não se atualiza? O mundo moderno tem um sério problema em compreender a postura da Igreja com respeito à contracepção, porque o mundo não sabe qual é a finalidade do sexo. O escritor Frank Sheed disse certa feita que o homem moderno quase nunca pensa sobre sexo. Ele sonha, deseja-o, imagina-o, baba diante dele, mas, na verdade, nunca para pensar no que ele realmente consiste. Mas deveríamos ir um pouco mais a fundo. Quem inventou o sexo? O que é o sexo? Para que serve ele? Qual é o seu valor? Para início de conversa, foi Deus quem o criou, e já que ele é o seu criador, tem o poder de determinar-lhe seu fim e sentido. Ora, Deus revelou que a finalidade do sexo é a procriação e a união entre os esposos, de forma que o ato sexual pode ser entendido como se os votos e promessas matrimoniais se tornassem carne, conforme Mateus capítulo 10, versículo 8. No dia do casamento, os noivos prometem que o seu amor será livre, fiel, total e aberto à vida. Todo ato conjugal deveria, pois, ser uma renovação desse juramento. Alguns casais dizem que serão sim abertos à vida, mas que usarão contraceptivos entre um nascimento e outro. Noutras palavras, eles pretendem ser, abre aspas, completamente abertos à vida, mas só às vezes, quando decidirem não esterilizar alguns atos de amor. Que seria do seu casamento se eles pensassem assim também das outras promessas feitas ao pé do altar? Acaso uma esposa pode alegar ser fiel, exceto quando tem um caso? Pode ela afirmar que a sua entrega ao marido é total, desde que ele continue rico? Pode um esposo dizer que seus atos conjugais são livres, menos nos casos em que precisa recorrer à força? Ora, tudo isso é absurdo. E, no entanto, os casais contraceptivos, ao se fecharem ao dom da vida, renegam seus próprios votos de maneira parecida. No fundo, eles sabem, mas têm medo do que o sexo significa. O sexo, porém, é muito mais do que votos matrimoniais feitos carne. Ele é ainda um reflexo da fecundidade de amor da Santíssima Trindade. Na Bíblia, a união entre o homem e a mulher tem em vista não só a preservação da espécie, como no caso dos outros animais. Na medida em que está chamada a ser imagem e semelhança de Deus, ela expressa de uma forma física e tangível o rosto de Deus, que é amor, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 8. O projeto de Deus é que nos amemos como Ele mesmo ama, e isso deve ser radicado no nosso próprio ser. De maneira que, em matéria de moral sexual, a única e verdadeira pergunta que nós deveríamos fazer é: estou expressando através do meu corpo o amor de Deus? O casal que o faz torna-se aquilo que realmente é, imagem do amor trinitário, e por meio de sua união, revela o amor de Deus ao mundo. O ato de dar a vida por amor entre um homem e sua esposa deve ainda ser um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Devemos, por isso, perguntar-nos: se tivermos em conta a relação entre Cristo e sua Igreja, onde entra ali a contracepção? O que há de contraceptivo no amor de Cristo? Além dessas implicações teológicas, consideremos os efeitos da contracepção na sociedade.
Quando a contracepção começou a difundir-se entre os cristãos, a Igreja Católica alertou-os das graves consequências que a prática acarretaria para os relacionamentos. As taxas de infidelidade conjugal cresceriam, já que os esposos poderiam ser infiéis sem o perigo de uma gravidez indesejada, uma vez que a contracepção abre um caminho fácil para evitar as consequências naturais da lei moral. Haveria uma queda geral da moralidade pública. A Igreja ceceava ainda que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acaba-se por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega-se a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Ademais, se as pessoas pudessem separar o ato conjugal do ato de transmitir a vida, por que se haveriam de proibir, afinal, todas aquelas práticas que são em si mesma incapazes de gerar uma vida, como, por exemplo, masturbação, atos homossexuais, etc. À medida que a contracepção se tornasse mais comum, seria cada vez mais difícil ver a sexualidade como sinal de amor divino. Há quem alegue que a Igreja estaria restringindo a liberdade das mulheres ao rejeitar a contracepção. No entanto, o fruto podre da liberação contraceptiva deixa-se ver da maneira mais clara, não pelos argumentos, mas na vida mesma dos que aceitam esta falsa ideia de liberdade. A contracepção prejudica a intimidade dos esposos, dá lugar ao egoísmo nos atos conjugais e abre as portas para a infidelidade. As primeiras feministas opunham-se à contracepção por esta mesma razão, e algumas feministas modernas ainda se dão conta de que a contracepção é o inimigo da liberação feminina. Também os antropólogos que estudam a origem e a decadência das civilizações percebem que as sociedades que não orientam suas energias sexuais para o bem do casamento e da família começam a desmoronar. A Igreja, portanto, não hesita em apontar para as enormes consequências da contracepção. É o amor entre marido e mulher que mantém o casal unido. É um casamento forte que mantém a família unida. E são famílias fortes que mantêm a sociedade unida. E é sobre estas bases que uma civilização fica de pé ou desaba. O futuro da humanidade passa pela família. Se tivermos bem claro que a contracepção prejudica a intimidade dos esposos, dá lugar ao egoísmo nos atos conjugais e abre as portas para esse grande mal que é a infidelidade, então é forçoso reconhecer que a contracepção é um câncer para toda a civilização. Senhor, dai-nos santas famílias católicas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Para as famílias que buscam a perfeição, o que fazer? A família é a pátria do sagrado e é nessa terra santa que mais recaem as tentações. Como proteger então a santidade deste templo? A minha biblioteca católica traz para a sua casa a sabedoria atemporal de um dos maiores doutores da Igreja. Na obra Casamento e Vida em Família, de São João Crisóstomo, o santo doutor desperta nos casais de qualquer época uma verdadeira união espiritual. Nesta edição de bolso, carregue sempre com você os conselhos de um santo que enxergava a família como Deus a criou, uma igreja doméstica. Faça parte do clube e receba em sua casa a experiência cristã do matrimônio de mais de 100 casais santos e esses incríveis conselhos que revelam no esposo o Cristo e na esposa a Igreja.